café. Oferta de anjos e profetas aos homens, fonte de energia e bebida retemperadora de forças, fés e vontades. Se não tivesse acontecido aquele episódio de Caiena, talvez a história da economia brasileira fosse outra. Grãos de ouro negro reservados à aristocracia, espalhados pelo povo em consequência de uma lenda que se fez história, ou não fosse história, uma fábula sobre a qual se chegou a um consenso. O lendário está na alma de todos os povos. A odisseia de um jovem oficial francês que sacrificou quase tudo em função da planta do café. E a sedução da mulher do governador de Caiena por um bandeirante ao serviço do rei de Portugal. O seu nome, Francisco de Melo Palheta. O impacto social e económico destas sementes de ouro negro atravessou séculos e faz-se sentir ainda hoje. À sua volta e a partir dele, ergueu-se uma gigantesca indústria que também é sinónimo de espaços de convívio, troca de informações, ajuntamentos de aldeia e buliço cosmopolita. O sabor do café vem do grão torrado e moído, é verdade, mas também vem das lendas que o rodeiam e das simbologias em que está imerso. Na Turquia do século XVI, por exemplo, se um homem se recusasse a beber o café que a mulher lhe servia, era sinal de divórcio. As origens do café não são só distantes no espaço, mas também no tempo e na imaginação. Muito obrigado. Para chegar aqui, este café fez um percurso muito mais longo do que simplesmente do balcão até à esplanada, claro. E tendo em conta que o café tem origem na África do século I, é de espantar que ainda esteja quente, não é? Bom, eu pedi em chávena escaldada, o que também ajuda. Segundo se conta, os árabes andavam melancólicos depois de Alá, através do profeta Maomé, ter proibido o consumo de vinho. Faltava-lhes uma bebida que os reconfortasse. Mas Alá cedo tratou de compensá-los. O café, como o conhecemos hoje, começou a ser preparado pelos árabes cerca do ano 1000. Mas uns séculos antes, reza a lenda que foi criado pelo arcanjo Gabriel, que pretendia dar ao profeta Maomé uma bebida revigorante. Depois de beber café, Maomé era capaz de derrubar 40 cavaleiros e conquistar 40 mulheres. A maneira como o café terá chegado aos homens é, também ela, uma história com aroma à lenda. Café torrado com fervor religioso. Chega-nos da Abissínia, império que é hoje a Etiópia e a Eritreia, e que no seu auge chegou a incluir o norte da Somália, o Djibouti e áreas do Egito, Sudão, Iêmen e Arábia Saudita. Um pastor chamado Kaldi caminhava com os seus camelos debaixo do calor sufocante. Terá então chegado a um vale de luxuriantes arbustos verdes. Indolentes e esgotados pela viagem, os animais comeram os grãos das plantas e pareceram revigorados de forma quase instantânea. O pastor terá ele próprio provado as bagas. Tanto os camelos como o pastor ficaram elétricos. Isto numa altura em que ainda não tinha sido inventada a eletricidade, naturalmente. Só isto já dá para ver o poder do café. Kaldi levou os grãos para um mosteiro e lá a opinião foi unânime. Tratava-se de uma planta demoníaca e era preciso queimar os grãos. Mas o cheiro do café torrado fê-los mudar de ideias. Esmagaram os grãos na água, provaram o resultado e sentiram um efeito estimulante. Estava encontrada a bebida ideal para se manterem acordados durante os longos períodos de reza. No século XIII, o Islão viajava e o café seguia atrás. No entanto, nenhuma das sementes pegou fora de África, ou Arábia, até cerca do ano 1600. Foi o peregrino Sufi Baba Budan o primeiro a sair do Iêmen com sementes férteis e a introduzir o café na Índia. A viagem desta bebida negra estava apenas a começar.
café é até hoje, para muita gente, fonte de energia. Energia matinal, aquela que nem uma noite bem dormida consegue proporcionar. Mas também representa convívio, tertúlia. Os cafés ou cafetarias são espaços sofisticados que privilegiam o lazer, a cultura e o espetáculo. O café, ainda por cima, acompanha bem com leite, joga em sintonia com bolinhos e mete conversa com sanduíches, tostas, folhados e pastéis. Seja em que língua for, não custa nada a pedir, pelo que nem sequer precisamos de estar bem acordados para pedir um. Aqui nesse café e nessa confeitaria linda que tem aqui em Colombo, conheci muitos artistas, presidentes famosos. Vim aqui com café, ia almoçar e ficava uma tarde toda conversando poetas, Juscelino, Getúlio Vargas, Tranqueiro Neves e artistas famosos que tem nos Estados Unidos, que iam passar o carnaval aqui, como Rock Hudson, Gina Lollobrigida, Sofia Loren. Teve também em 1968 a rainha da Inglaterra, Elizabeth, e muitos também jogadores famosos. E vinham aqui com o café da tarde, e muitos vinham almoçar com ele, passavam a tarde aqui. Não tem até clientes até hoje que fazem isso. A história do Majestic é bastante longa. Ele foi criada em 1921 por meia dúzia de intelectuais que abriram como Café Elite a partir de 23. Era uma espécie de um clube e daí não ser rentável para a exploração. Então mudaram o nome para Majestic Café. Desde que foi a abertura do café, passou a ser frequentado por pintores, artistas, poetas, pessoas ligadas às letras, pessoas ligadas à música, pessoas ligadas à política. Personalidades como o presidente Jacques Chirac veio aqui numa cimeira e faziam a questão de tomar café no Majestic. Filmes que se passaram aqui. É realmente um café da cultura e da política, da tertúlia, que ainda hoje se mantém. Por isso, penso que não vai morrer como o café tradicional. As razões para o café ser hoje o centro de espaços deste tipo prendem-se com o seu sabor e caráter revigorante. Mas são também de ordem histórica, folclórica e religiosa. O café, enquanto bebida merecedora de recinto próprio, atingiu o seu grau máximo de sofisticação na Europa. Em 1615 houve mercadores de Veneza que trouxeram o café, ouro negro, como chegou a ser chamado, da Turquia para a Itália. Mas a negociata foi boicotada por um grupo de cristãos fanáticos que achavam que o café era uma invenção do diabo. Só que o Papa Clemente VIII provou o café e gostou tanto do sabor que pregou uma rasteira ao mafarrico. Batizou o café e tornou uma bebida cristã enquanto o diabo esfrega um olho. Problema resolvido. Abençoado. E assim, o cheiro e o sabor do café salvaram-no pela segunda vez de ser banido por estar conotado com o demónio. Mas grãos de café não significavam nada para os comerciantes. Queriam os meios de produção. O equivalente hoje em dia àquelas pessoas que preferem ter uma máquina de café em casa a vir tomar café à rua. Bom, não é exatamente a mesma coisa, mas vocês perceberam a ideia. Em 1616, os holandeses obtiveram sementes férteis vindas de Malabar, no sul da Índia. 80 anos mais tarde, fundaram a primeira plantação de café, propriedade de europeus, em Batávia, na Java colonial, hoje Indonésia. Numa generosa oferta do sultão otomano Mehmed IV, grãos férteis chegaram em grande quantidade à França, onde pela primeira vez se adicionou açúcar à bebida. Os aristocratas começaram a beber café um pouco por toda a Europa. A Itália disputa com a Inglaterra a honra de ter aberto a primeira casa de café em solo europeu, algures entre 1637 e 1652. Mas era apenas nas coffee houses britânicas que beber um café dava direito a ler um jornal. Na Áustria, após a Batalha de Viena em 1683, o espólio da vitória contra os turcos foi usado para abrir uma casa de café. Aí se iniciou o costume de juntar leite. Nas café house alemãs, servia-se o café com música de Johann Sebastian Bach,
que compôs um tema de propósito para o efeito. Mas o café estava prestes a empreender uma nova viagem que o faria deixar de ser um exclusivo da aristocracia europeia e o levaria às massas. (1714) Em França, para celebrar o êxito das negociações do Tratado de Utrecht, Luís XIV recebe dos holandeses uma planta de café e coloca-a no Jardin des Plantes, o Jardim Botânico Real de Paris. Alguns anos mais tarde, um jovem oficial da Marinha chamado Mathieu de Clieu decide aproveitar a sua licença para se deslocar a Martinica, uma colónia francesa nas Caraíbas. Antes de partir, Clieu pede ao rei que lhe ceda uma planta de café. Luís XIV recusa. Mas Clieu não desiste. E ainda bem. Decidido, mas cauteloso, Mathieu de Clieu fez uma incursão noturna no Jardin des Plantes, tomando cuidados redobrados para que ninguém o visse. Afinal, a razão que o levava ali estava longe de ser legítima aos olhos da coroa francesa. Não tardou a encontrar aquilo que procurava. Com a urgência de quem sabe estar a fazer algo de proibido, mas determinado a não deixar que isso o detenha, Mathieu de Clieu precipitou-se sobre um pé da planta de café e levou-o consigo. Próximo destino, Martinica. Muitos problemas enfrentou o jovem oficial. Primeiro foram piratas a quererem capturar-lhe o navio e, mais importante ainda, a planta. Depois foram as tempestades que quase afundaram o navio e, mais importante ainda, a planta. Finalmente os céus clarearam. Não há fome que não dê em fartura e o tempo tornou-se demasiado seco. Mas Clieu descobriria da pior forma que isto da fome que se faz fartura não é aplicado a todas as coisas, porque a água a bordo do navio começou a escassear. Conta-se que Clieu punha a planta de café à frente de tudo e todos, inclusive da tripulação. Metade da sua própria ração de água era dada à planta. Vozes mais românticas chegam a afirmar que aproveitava o suor que lhe caía do rosto para regá-la. O importante era que a planta chegasse viva e saudável. Tudo o resto não interessava. O esforço de Clieu terá sido recompensado quando o café cresceu forte em Martinica. Guardas armados garantiam a segurança da plantação. 50 anos depois, o número de plantas ascendia já a qualquer coisa como 18 milhões. Mas o café só chegou ao Brasil graças à viagem de um homem à Guiana Francesa. O fim do café como bebida exclusiva da aristocracia poderá ter tido origem numa história de sedução, de amor adúltero. É uma das versões possíveis, mas sem dúvida a minha preferida. Seguindo ordens do governador do estado do Maranhão e do Grão-Pará, um oficial da coroa portuguesa embarcou numa viagem com uma missão dupla. O seu nome, Francisco de Melo Palheta. O escritor paraense Jorge Hulen, numa obra de 1936 para comemorar 200 anos da conquista do Amazonas por Pedro Teixeira, ele faz um registro interessante sobre Francisco de Melo Palheta. E praticamente ele reclama de que Palheta, infelizmente, foi nortista, nascido no norte e na vigia, e por isso ficou esquecido na história do Brasil. Temos, portanto, aí uma indicação percentual forte de que ele era paraense, sem dúvida. E uma outra de que, dentro do estado do Pará, ele nasceu exatamente na vigia. E a gente poderia reforçar esta posição sabendo que ele tinha 5 filhos e o sogro dele, citados diretamente, nominalmente por ele no requerimento, e esse povo, esse pessoal da família, esses familiares viviam exatamente nas suas terras, nas suas sermarias que eram localizadas na vigia. Consequentemente, eu acredito que historicamente não há dúvida, nem há perigo de se informar, de se garantir que o Francisco de Melo Palheta nasceu na vigia.
Então, tentei fazer uma reconstituição dessa árvore genealógica. Provavelmente, umas 5 ou 6 gerações para trás, nós vamos encontrar o Palheta. Os documentos mais antigos que se conhecem em vigia em cartório de registro de nascimento, infelizmente, vão até 1800 e pouco, meados do século XIX. Ainda não se encontrou documentos dessa época que possa levar a identificar realmente a origem de Francisco Melo Palheta. A primeira missão que o Palheta recebe da coroa, recebe do governo da província do Maranhão e Grão-Pará, é em 1691. E nessa missão ele conhece parte do Rio Madeira, transpõe cachoeiras e cumpre a missão, e muito fiel à coroa, ao rei, ele intima o padre Samuel Fritz a não retornar àquele território, porque ele estava dizendo que era território da coroa portuguesa. E é nessa viagem que o padre Fritz faz um registro, uma espécie de diário de viagem, registrando tudo o que ele viu. Registra então a fauna, a flora, a hidrografia, a população. E é um magnífico documento que foi publicado no início do século XX por Capistrano de Abreu. E é esse documento que se fala pela primeira vez realmente de Palheta. A partir deste ponto, o caminho de Francisco de Melo Palheta cruza-se com o da Madame d'Orvilliers, mulher do governador de Caiena e, conta-se, mulher de beleza tão intensa como o sabor do café. O sucesso da missão de Palheta pelo Rio Madeira seria suficiente para levar a que outra missão importante lhe fosse confiada. Uma missão dupla, aliás. Estávamos no ano de 1727. Ele era pessoa de alta confiança do governo do estado, e o presidente da província do Grão-Pará e Maranhão, Maia da Gama, ele chamou o Palheta a palácio e lhe pediu que fosse, levando uma equipe muito reforçada de militares, até o Oiapoque, o rio Oiapoque, que separa o estado do Pará, ou melhor, até de Macapá, hoje o estado do Amapá, das possessões francesas de Caiena, da Guiana Francesa. O objetivo realmente do Palheta era, oficialmente, encontrar marcos de terra, encontrar padrões de terra que delimitavam território português. E assim foi. Em 1727, o sargento-mor e capitão de guarda-costa Francisco de Melo Palheta partia em direção à Guiana Francesa. Com ele, viajavam o capitão reformado José Mendes Simplício, o ajudante Francisco Xavier Boteiro, o sargento João Freire de Carvalho e o missionário Frei Bernardino de Santa Teresa. A missão de Palheta era encontrar vestígios do padrão português colocado em 1639 na Montanha de Prata e que os franceses teriam arrancado em 1726 numa clara violação do Tratado de Utrecht. Chegado à foz do rio Oiapoque e na presença de um alferes de infantaria e 2 soldados da Praça de Caiena, Palheta encontrou vestígios do padrão. Repôs a verdade fronteiriça e reclamou o território para a coroa de Portugal. Mas sabia-se que em Caiena já havia café? E que as plantações estavam a crescer bastante bem e a dar lucro? Francisco de Melo Palheta tinha uma missão dupla. Uma que cumpriu à vista de toda a gente e outra que mantinha em segredo. Um pouco como o cheirinho de aguardente que se põe no café. Ninguém o vê, mas está lá. Esta caseira. Resolvida a disputa fronteiriça, Palheta concentrava-se agora no segundo propósito da sua expedição à Guiana Francesa. Tinha agora de descobrir um meio de conseguir chegar até Caiena. Não teve de pensar muito, porque a lisura com que Palheta lidara com a delicada situação territorial levou a que fosse convidado pelo governador Claude d'Orvilliers para se deslocar a Caiena. E o Palheta, aceitando esse convite, se dirigiu a Caiena. E lá chegando foi bem recebido, porém havia uma proibição reinante
de que não se desse café aos portugueses capaz de produzir, capaz de nascer. Ou seja, nem árvores ou arbustos de café, nem bagas de café, nem grãos de café capazes de ser plantados. Era uma proibição determinante do governo de Caiena. Mas o Palheta tinha as suas estratégias e conseguiu alguma coisa positiva nesse sentido. Madame d'Orvilliers, seu nome é hoje em dia sinónimo de café. A mulher do governador de Caiena viria a ter um papel decisivo no cumprimento da segunda e secreta missão do português. O que levava Francisco de Melo Palheta a Caiena era obter, com dissimulação e cautela, as tão preciosas sementes de café. E para conquistá-las, Palheta teria primeiro de conquistar os afetos da Madame. Três versões da mesma história. Há os que acham que Palheta fez negócio com um francês que não se ensaiou em desobedecer às ordens do governador. Há os que acreditam que o governador Claude d'Orvilliers, generoso, cedeu a Palheta todas as plantas de café que conseguiu levar. E é esta, em que Francisco de Melo Palheta seduz a Madame d'Orvilliers para lhe roubar a planta de café. Um pouco como Casanova roubava a virgindade às noviças. De longe a minha versão preferida, né? Mas isso é, se calhar, porque eu gosto de história, como gosto do meu café. Muito quente. Se beber café permitia conquistar 40 mulheres, para obtê-lo, Palheta teria de seduzir uma. E assim o fez. A relação fugaz terá bastado para incendiar a paixão da Madame. Em vésperas da partida de Palheta, o governador promoveu um jantar em sua homenagem. Enquanto as festividades decorriam, Palheta e a Madame d'Orvilliers encontraram-se da única forma que lhes era permitida, clandestinamente. Desta vez, a derradeira, o último contacto antes da despedida, a Madame tinha um presente especial para o seu amante. Já que não a podia levar a ela, Palheta expressara o desejo de levar consigo algo que lhe permitisse recordá-la. A ela, ao seu aroma, ao seu gosto. A Madame d'Orvilliers não podia ter ficado indiferente a estas palavras. Por amor, terá cedido o equivalente quase a um segredo de Estado. No buquê de flores que ofereceu a Palheta, escondeu pedaços do seu coração, sementes de ouro negro, férteis grãos de café. Essa é uma versão. Nós não podemos contestá-la assim de pronto, porque o povo sempre gosta da lenda. O lendário está na alma de todos os povos, desde os gregos e romanos. Todos os povos, afinal de contas, têm o seu lendário, e esse lendário é altamente valorizado por todos os pesquisadores. Porém, se nós observarmos o requerimento feito pelo Palheta, pedindo 100 casais de escravos para suas terras na Vigia, onde ele plantava cacau e plantava café, dizendo que tinha apenas 5 filhos e um sogro trabalhando nas suas terras, nas suas sermarias. Ele, fazendo esse pedido ao rei de Portugal, ele diz que no passado, nas expedições passadas, ele teria gasto da própria renda para conseguir o café em Caiena. De tal maneira que as duas versões estão hoje disputando a preferência daqueles que se interessam pela história, daqueles que procuram desvendar esses vazios ou esses desvios, digamos assim, da história que liga Brasil e Portugal. Eu acredito que nas entrelinhas do requerimento ele quer dizer que o café foi conseguido por outros caminhos e não pela esposa do governador. Há quem diga que tal história é inverossímil. Primeiro porque a Madame d'Orvilliers nunca poderia violar de maneira tão ostensiva a proibição do marido, e depois porque não terão sido apenas alguns grãos de café que Palheta levou para o Pará,
mas 5 plantas de café e 1000 e tantos grãos, carregados por escravos. Tudo conseguido por via de algum francês, com pouco apreço pelo governador. Mas, a acreditar na versão mais romântica, Francisco de Melo Palheta terá saído de Caiena com 2 presentes da Madame: sementes de ouro negro e uma escrava. O conforto possível para a muito portuguesa saudade deixada por Madame d'Orvilliers no coração do oficial. De uma maneira ou de outra, foi através dessa passagem na história que emergiu o maior império do café mundial. Francisco de Melo Palheta, depois desse, chamemos-lhe, contacto em Caiena, embarcou para Belém todo contente. Tinha cumprido a segunda parte da sua missão e levava consigo a planta ou as plantas de café. Passou pela ilha de Marajó e pelo caminho teve forçosamente que passar por Vigia, onde tinha as suas sesmarias. Tudo aponta que tenha sido em Vigia que nasceu a primeira plantação de café em terras brasileiras. A família de Palheta morava em Vigia. 5 filhos e um sogro, a acreditar nas palavras do próprio Palheta no requerimento feito ao rei de Portugal. Não há registro de Palheta ter falado nunca ao sogro acerca da Madame d'Orvilliers, nem tampouco de alguma vez ter explicado quem lhe oferecera aquela escrava. A primeira, mais antiga de que se tem notícia, é a do Bituba, do rio Bituba, hoje no limite entre o município da Vigia e o município de Santo Antônio do Tauá, que já pertenceu à Vigia. E a segundo local seria entre as bocas dos igarapés Arapijó e Guajará, na Vigia, próxima da cidade da Vigia. Na sesmaria mais antiga, Palheta teria já plantado 3.000 pés de cacau, como ele próprio assinala no requerimento. E é na segunda sesmaria que se pensa ter Palheta começado a sua plantação de café. Ele, em Vigia, tinha as suas terras onde plantava cacau há bastante tempo e o café, posteriormente. E toda a lógica diz que ele teria parado primeiro na Vigia para visitar os seus parentes, seus filhos e o seu sogro. E, naturalmente, o que é muito lógico, teria deixado plantas e grãos na Vigia. E depois seguiu viagem até Belém. E em Belém ele distribuiu esse material a mando do governador pelas redondezas do palácio, pelo casario que ficava em torno do Palácio do Governo, Palácio Lauro Sodré atualmente, e onde cresceu uma grande quantidade de café e chegou até mais tarde a ser exportado para Lisboa. Mas, pelo roteiro geográfico, nós não temos a mínima dúvida de que o Palheta parou nas suas terras da Vigia e entregou aos seus familiares, aos seus trabalhadores, o café a ser plantado. E que aqui, portanto, nasceu a primeira plantação de café em terras brasileiras. Palheta depois foi muito elogiado pelo fato de que ele cumpriu a missão total, levando esse material precioso até Belém e entregando à Câmara Municipal conforme ordem do governo. Em 1760, o café saiu do Maranhão em direção ao Rio de Janeiro. Daí expandiu-se pelos contrafortes da Serra do Mar e chegou ao Vale do Paraíba por volta de 1780. Primeiro na parte fluminense e depois na parte paulista e sul de Minas. As terras antes dedicadas à lavoura de cana-de-açúcar e algodão
passaram a partir de meados do século XIX a receber sementes de ouro negro. Grandes extensões de mata começaram a ser substituídas por plantações que beneficiaram do solo virgem e rico em nutrientes, do clima favorável e da mão de obra escrava. Enquanto o mel palheta era aclamado, a pobre Madame d'Orvilliers terá passado muitas noites acordada. E nem precisava tomar café. Eram os soldados que não a deixavam dormir. Pobrezinha. A herança de palheta é ainda hoje sentida em Vigia. A bebida, negra como tinta, escreveu-se indelével nos hábitos da população. É um espanto realmente se você for fazer uma visitação ao interior da Vigia. Em cada terreno, quase que em cada quintal de casa, você encontra um pé de café. Isso aqui, esses filhos de café que estão tudo aqui, é quando que apanha, o café cai também. Não é tudo que a gente aproveita. Às vezes é o morcego que chupa. Olha, esse outro pé de café aqui, ele está pronto para fazer uma muda, ó. Quer ver? Arranca dentro de um funil que é para fazer a muda. Aí vai plantando todinho ele. Às vezes pessoas vêm, pedem, a gente tira, dá, a gente não vende, a gente doa às pessoas, o filho do café. Olha, aqui a gente vai apanhar esse café, certo? A gente faz primeiro isso aqui. Que estende esse pano, a gente pegar um gancho daqui para poder arriar o galho, ó, e puxa o galho, ó, pra ele baixar. Aí, ó, depois que está tirado da árvore, a gente coloca aqui, ó, e aqui ele vai secar o café. Então a gente tem que ficar puxando ele aqui, ó. Então, espalhou todo, tá? Ele tá igual. Quando é amanhã, a gente tem que dobrar de novo. Dobrar tudo, que é para ele poder ir secando igual. Porque se a gente não dobrar ele só seca por cima, por baixo ele não vai secar. Ele pega o úmido da terra, né? E ele esfria. E tem que fazer todo dia. Então esse café aqui, depois que a gente pega dali, a gente coloca aqui. Aí ele vai secar. Aí tem que, ó, fazer o processo que é para ele poder ir secando, virando ele todo. Ó. Ó. Aí depois que ele já está seco, a gente pega e sacode. Ele está balando, ó, está sacudindo. Aí coloca no saco, tira tudo daqui, para poder esse café jogar aqui de novo, para espalhar todo. Ele poder ir secando. Daqui aqui, que já está pronto para o gasto da gente, né? Olha, um caso de chuva aqui, a gente tem uma lona aqui que a gente chama de encerado. A gente pega e cobre, ó. Pronto, pode chover. Chover que não vai mudar mais o café. Olha, essa máquina, ela custa um pouco, porque ela não é energia. Ela é uma máquina manual, que fui até eu que fiz ela mesmo, fiz nosso trabalho daqui. Por isso que ela é movida no braço, né? Não é como na energia que
faz o processo todo. Por isso que ela custa um pouco. Mas a gente limpa o café, o nosso gasto do dia a dia, né? Olha, essa vasilha aqui, a gente chama de torrador. Coloca no fogo e ó. Café. E ó. Vocês estão vendo como já está cheirando o café? Já? Esse cheiro aqui ele bate muito longe do café. Quando a gente está torrando ele aqui, a gente passa assim na rua e diz, ó, estão torrando o café aí. Que a gente sente o cheiro dele. Esse já está bom de nós moer, olha, ele já está, vamos baixar ele, senão ele vai pegar fogo, vai pegar fogo. Vamos tirar daqui rápido ele, senão ele vai queimar. Ó. Pronto. Está pronto para moer. Daqui vamos deixar esfriar ele. Aí mais um pouco para nós poder colocar no moinho. Que não pode colocar quente no moinho, porque senão vai estragar o moinho. Certo? Ó. Já está torrado o café. Tá aí o café torrado já. Olha isso aqui. Pega o café, coloca nessa cuia aqui. Coloca aqui no moinho e começa a moer. Está todo moído, a gente pega daqui dessa vasilha, ó, e já coloca na lata, né? E esse café daqui já está pronto para se fazer. Olha, o café está pronto. Tá, Júnior? Vou colocar logo um pouco aqui. Chega. Mostra. Tá. Ah, mas tá uma delícia esse café. E foi daqui que saiu o café, desceu o Maranhão, foi para o litoral, chega no Rio de Janeiro, se espalha pelo que hoje é a Tijuca e outras regiões famosas do Rio de Janeiro, chega a São Paulo, Minas Gerais, e aí a gente conhece toda a geografia atual do café e a importância do café para a economia brasileira. A Fazenda da Taquara foi fundada em 1830 pelo meu tetravô. Eu sou a 6ª geração dessa família. O fundador dessa casa era um português dos Açores, da ilha de São Miguel. Ele veio com a esposa para cá, para o Brasil, fundou a fazenda, e fez altos investimentos em escravarias, tanto que nos livros de contabilidade original a gente pode perceber que essa fazenda teve em torno de 230 escravos. Com a fundação dessas fazendas de café aqui no estado do Rio, no século XIX, com as grandes plantações de café, obviamente que foi criada uma nova classe social dentro da sociedade brasileira, a classe dos barões do café. Esses homens fizeram fortunas, praticamente financiaram todo o período imperial do Brasil, então eles tiveram grande influência junto ao rei, a Dom João VI, e depois aos imperadores, tanto Dom Pedro I quanto Dom Pedro II. Por quê? A gente pode ver isso claramente quando esses fazendeiros recebem títulos de nobreza. Quando, por exemplo, Dom Pedro II dava um título de nobreza para um fazendeiro desse, ele criava um elo político, uma ligação política ali naquele momento.
Então estavam todos juntos defendendo o mesmo interesse. Os fazendeiros de café defendendo os interesses deles, né? E o imperador que sempre recebeu o apoio financeiro, né, e político desses fazendeiros. Então o Brasil tem vários processos históricos, por exemplo, a Guerra do Paraguai, né, a independência do Brasil, tudo isso tem, com certeza, a mão forte dos fazendeiros de café, por trás disso financiando todo esse processo histórico aqui no Brasil. O processo inicia-se com a descarga de um caminhão, de um contentor de café verde, de uma origem específica. Recebemos várias origens, entre elas o Brasil, Costa Rica, Vietnã, Quénia. Os contentores rondam as 22 toneladas, é feita a descarga e logo após o processo de descarga é realizada uma limpeza a esse mesmo lote. O abastecimento direto à torrefação é feito através de um sistema informatizado que nos permite controlar as diferentes origens do café para a preparação dos blends. E o perfil de temperaturas é importantíssimo porque no processo de torrefação existe um primeiro período, uma primeira etapa, que é a etapa de perda de água do próprio café, uma perda de umidade, passando para um processo de caramelização e seguindo um conjunto de reações de pirólise que vai dar mais de 800 aromas ao café. É realmente o local onde a magia acontece e é aí que ganhamos todos os sabores e todos os odores característicos de cada blend. Um blend, se fôssemos a simplificar, não é mais do que uma receita, em que os próprios ingredientes são as diferentes origens. Normalmente os blends têm entre 3 a 6 origens diferentes, podendo ser elas arábicas ou robustas. Os cafés arábicas são cafés cultivados a uma altitude acima dos 800 metros. É um café que tem um tratamento diferente do café robusta, é um grão que se apresenta mais alongado. Relativamente aos robustas, que têm o dobro da cafeína dos arábicas, apresentam um grão mais pequeno, mais arredondado, e são realmente os robustas que dão aquela força ao café, aquela força, aquele travo forte que nós habitualmente reconhecemos no café, enquanto que os arábicas dão aquele odor tão característico. A degustação é uma análise importantíssima, não só do produto final, como de cada recepção de café verde. Diariamente realizamos 2. Na parte da manhã degustamos todos os produtos terminados que foram produzidos durante o dia anterior e na parte de tarde degustamos essencialmente as origens que nós recebemos através das descargas do café verde. Então, Etiópia, o que acharam? Normal também. Eu achei um ligeiro desvio no fundo. E após essas análises de recorrerem, o produto será liberado, será dado o ok, então a fábrica poderá utilizar. O grão entra diretamente no pacote com uma injeção de azoto e o pacote é selado na hora, para assim mantermos as qualidades que foram ganhas durante a torrefação no próprio produto. O outro destino é para os cafés moídos, em que o café, após sair da torrefação, vai ser direcionado para os silos que vão abastecer um conjunto de moinhos diferentes que são utilizados conforme o produto que estamos a trabalhar. Não havia na Vigia referências a esse homem, a esse bandeirante, tão bom quanto os Dias Paz Leme, quanto Pedro Teixeira.
Daí porque o nome anterior do Boulevard Castilho França, nós passamos para Boulevard Francisco de Melo Palheta. Os historiadores ainda estão devendo para nós uma espécie de reposicionamento do Palheta dentro do contexto da história da conquista da Amazônia, da ocupação da Amazônia pela coroa portuguesa. Resumindo, se não fosse Palheta, poderia ter sido um outro personagem qualquer, poderia ter sido um outro episódio qualquer, mas o fato é que é ele que demarca o início de um novo momento para a economia brasileira. Francisco de Melo Palheta acabaria por assumir uma posição de relevância na vida administrativa de Belém do Pará ao tornar-se senador da Câmara. Não se sabe exatamente em que ano morreu, mas é quase certo que terá passado os últimos dias na segunda sesmaria que tinha em vigia, rodeado pela plantação e acompanhado pela escrava que lhe permitia recordar a conquista amorosa deixada para trás em Caiana. Pelo menos é assim que eu gosto de acreditar que aconteceu. Fascinante perceber que uma bebida que é suposto manter-nos acordados tenha inspirado tantas narrativas de sonho, ao mesmo tempo que impulsionou a economia mundial como poucas outras, claro. O café está presente nessa economia que redefine tudo isso, graças a um personagem que não se sabe se de fato é paraense da Vigia, se é português de Serpa, e também não se sabe aonde ele morreu. Não se sabe aonde ele terminou os dias dele, mas se sabe que ele teve 5 filhos. Ele próprio disse que tinha 5 filhos quando pede para o imperador a permissão para comprar escravos para tocar a sua fazenda de 1.000 e poucos pés de café e 3.000 pés de cacau na Vigia. A produção de café espalhou-se pelo globo e tornou-se numa indústria gigantesca. Na década de 80 do século XX, era a segunda mercadoria mais negociada no mundo, atrás apenas do petróleo. O café deixou de estar reservado às elites para se afirmar como uma bebida do dia-a-dia acessível à população. Uma fonte de energia diária que muitos não dispensam. Aquilo de permitir conquistar 40 mulheres ainda está por confirmar, o que é uma pena. E agora, cada vez que beberem um café, não se esqueçam de fazer um brinde a Mathieu de Clier, a Francisco de Melo Palheta e que lá está, a nossa Madame d'Orvilliers. Pois se podemos ter o prazer diário desta bebida, a eles o devemos. Bom, a eles e a este simpático senhor que me foi trazendo. Quanto é que eu lhe devo? Aqui está o seu pontinho. Oh, Dias, me esqueci da carteira. Posso pagar amanhã?